Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma das passagens mais famosas e, vamos combinar, poéticas de toda a literatura bíblica. Com certeza. O comecinho do Evangelho de João. A gente vai focar especificamente nos versículos 5 a 14 do primeiro capítulo. Uma passagem densa. Muito! E só para deixar claro, o nosso ponto de partida aqui é um documento que a gente recebeu, um estudo chamado Estudo Bíblico Triunfânico. Exato. A nossa missão aqui não é criar uma nova teologia, mas sim extrair e entender os insights que esse material específico oferece. Exatamente. E esse estudo oferece uma perspectiva bem particular sobre conceitos fundamentais como o verbo, a luz, as trevas. Certo. E a gente vai seguir a estrutura dele, versículo por versículo, para entender como essa interpretação é construída e o que ele destaca como o mais importante. Perfeito. Então, vamos começar. A passagem já abre com uma frase de muito impacto. Sim. O verso 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O estudo divide essa frase em duas. O que ele diz sobre a primeira parte, a luz resplandecer nas trevas. Então, segundo o documento, essa manifestação da luz, que ele diz que vem do verbo, acontece de duas maneiras bem diferentes. Duas maneiras. Isso. A primeira é um ato único lá na criação. Ele até cita Gênesis. Haja luz e houve luz. Um evento pontual. Ok, o início de tudo. Mas a segunda forma é uma atuação contínua, em que o verbo busca se manifestar a cada ser humano. Ah, peraí, isso é interessante. Então não é só uma luz que foi acesa lá atrás. Não. É uma luz que continua tentando brilhar. E o ponto crucial que o estudo frisa é que essa manifestação sempre respeita o livre-arbítrio. Ou seja, a luz está disponível, mas nunca força a entrada. É um convite. Exato. Um convite, não uma imposição. E isso prepara o terreno para a segunda parte da frase, que é bem mais pessimista. E as trevas não a compreenderam. Quem são essas trevas? O estudo define de uma forma bem humana. As trevas seriam as pessoas que simplesmente não têm interesse por essa luz. Desinteresse. Não é uma força do mal, então. Não nessa interpretação. A luz é Jesus e seu evangelho, e as trevas são quem não se interessa por isso. O ponto central do estudo é que não se pode compreender algo pelo qual não há interesse. Então a barreira não é intelectual, é de vontade. Não é não conseguir, é não quis. Precisamente. E em contrapartida, aqueles que demonstram interesse e dedicação, esses sim alcançam o que o estudo chama de luz espiritual. Entendi. E parece que o texto logo em seguida nos dá um exemplo de alguém que tinha muito interesse. O foco muda. O verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. O estudo o identifica como João Batista, Yohanan. Mas ele não é só mais um profeta. Não. O documento o coloca como uma figura de transição. Ele é o último profeta da antiga aliança e, ao mesmo tempo, o precursor de Jesus. E a análise enfatiza que a missão dele era uma ordenança divina. Não foi uma iniciativa própria, ele estava cumprindo ordens. Exato. O estudo conecta isso direto com uma profecia do livro de Malaquias, sobre alguém que viria para preparar o caminho. João Batista seria o cumprimento disso. O arauto. Certo, e a função dele fica explícita no verso 7, para testificar da luz. Mas aí o verso 8 faz uma ressalva muito importante. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. E essa ressalva era necessária, real. Alguns em Israel achavam que o próprio João Batista era o Messias. Ah, então o autor do Evangelho está basicamente fazendo um controle de danos teológicos. Exatamente. Ele precisa primeiro dizer quem não é a luz, para não restar dúvida quando ele apresentar a luz verdadeira. O texto está corrigindo uma interpretação da época. Faz todo sentido. E depois de esclarecer isso, o verso 9 finalmente define essa luz verdadeira. Sim, ali estava, a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. E aqui, para o estudo, essa luz é a manifestação do Verbo, o Espírito eterno do Pai,
que se tornou uma unidade composta em um corpo carnal. Ou seja, Jesus. E um detalhe que o documento ressalta é sobre a palavra homem. No grego original é anthropos, que se refere à humanidade como um todo, sem distinção. Uma luz universal, então. Mas aí a coisa fica paradoxal, né? O verso 10 diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. É o grande paradoxo. O Criador no meio da sua criação e ninguém percebe. Como o estudo explica isso? É aqui que ele introduz o seu conceito central, a visão triofânica. Visão triofânica. Isso. A interpretação é que o Verbo, a mesma essência que criou o mundo, agora habitava fisicamente nele através de Jesus. Mas a maior parte da humanidade não o reconheceu como Criador. E por que não? Voltamos àquela questão do interesse. Exatamente. Faltava essa iluminação espiritual. Sem ela, você olha para o Criador e vê apenas um carpinteiro da Galileia. O reconhecimento não seria um processo lógico, mas fruto dessa iluminação. Entendi. E o verso 11 parece afunilar essa rejeição, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Sim, aqui o estudo faz uma distinção importante. O que era seu seria o mundo, sua propriedade como Criador. O geral. Isso. Mas a expressão os seus é interpretada como se referindo especificamente à nação de Israel, da qual Jesus descendia. Ah, então é uma dupla rejeição, a do mundo todo e mais especificamente a do seu próprio povo. Exato. E a rejeição deles é vista como mais grave porque, em teoria, eles tinham toda a preparação, as profecias. Tinham um mapa, mas não reconheceram o destino. Perfeito. É a rejeição de quem tinha todas as instruções. Nossa, o cenário parece bem sombrio, mas aí o verso 12 chega como uma virada de roteiro. Uma porta que se abre. Totalmente. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso muda tudo. Completamente. O estudo chama isso de possibilidade universal. A questão não é mais de onde você vem, mas sim de crer e receber. E o que significa receber, segundo o estudo? É só concordar? Não. É um ato de fé e obediência. Crer na unidade divina em Jesus e seguir seus ensinamentos. E isso cria uma divisão clara entre os filhos das trevas e os filhos da luz. E sobre a parte aos que creem no seu nome? O estudo fala algo sobre o nome Jesus? Sim, e essa é uma das partes mais específicas do documento. Ele explica que Yeshua, em aramaico, é um nome composto. Certo. Ye seria uma abreviação de Elva, o Eterno. E Shua significa Salvador. Juntando os dois... Eterno Salvador. Peraí, vamos parar aqui um instante. Isso é uma bomba. É bem forte. Se for isso, então crer no nome não é só um ato de fé genérico. É crer que Jesus é o Pai Eterno que se tornou o Salvador? Exatamente essa é a interpretação do estudo. Crer no nome é fazer uma declaração de fé sobre a natureza mais profunda de Jesus. Uau! Ok. E essa transformação é tão radical que o verso 13 tenta descrever sua origem, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. É o que o estudo descreve como um nascimento de outra dimensão, um nascimento espiritual. Não biológico. De forma alguma. Ele conecta isso diretamente com o diálogo de Jesus com Nicodemos sobre nascer de novo. Ah, claro, lá no capítulo 3. Então, esse novo nascimento é um mecanismo para se tornar um filho de Deus. É exatamente essa a conexão que o estudo faz. É a consequência direta de receber a luz, uma mudança radical de identidade, de origem. Você possa ter uma nova ascendência divina. Uma mudança de identidade. E isso nos leva ao clímax da passagem, o verso 14. O ápice. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aqui o estudo reafirma a ideia da encarnação. O Verbo divino agora com um endereço físico. A palavra grega para habitou tem a ver com armar uma tenda. O Criador montou acampamento com a gente. Basicamente, sim. E a parte que diz, vimos a sua glória, como a glória, por que a palavra como? A análise aqui é bem sutil.
O estudo argumenta que a essência divina, a glória, é invisível por natureza. Então a palavra como é um advérbio de comparação. Não vimos a coisa em si, mas uma representação perfeita. Exato. Jesus como uma imagem visível do Deus invisível. É quase como tentar descrever uma cor para quem nunca enxergou. Você não pode mostrar a cor, mas pode dizer, é quente como fogo. Bela analogia, é isso. E por isso, a nomenclatura filho estaria ligada à criação do corpo humano de Jesus, um evento único. E para fechar o verso, a descrição, cheio de graça e de verdade. O que o estudo diz sobre isso? Que essa é a motivação de todo o plano. Graça porque foi um presente, um ato de amor, não de merecimento. E verdade porque nele está a realidade última sobre Deus. Ok, vamos tentar juntar as peças desse quebra-cabeça que o estudo montou. Vamos lá. A gente começa com o verbo, uma luz divina e constante que encontra resistência nas trevas, que são, na verdade, o desinteresse humano. Exato. Aí surge uma testemunha, João Batista, para apontar para a luz. Essa luz se encarna em Jesus, mas é rejeitada pela maioria por falta da tal visão trufanica. Mas essa é a grande virada para a minoria que o recebe, que crê na sua identidade de eterno Salvador. Acontece algo extraordinário. Eles recebem o poder de passar por um novo nascimento, uma transformação que os torna filhos da luz. Exatamente. A visão que o estudo apresenta é a de uma relação com o divino que é incrivelmente dinâmica e pessoal. Tudo depende dessa escolha individual, de ter interesse, de crer. A responsabilidade é transferida para o indivíduo. Não é sobre onde você nasceu, mas sobre o que você faz com a luz. Sim. E isso me traz de volta ao ponto inicial. As trevas não compreenderam por falta de interesse, não por falta de capacidade. Exato. Fica então uma reflexão, com base nessa perspectiva do documento, né? Com certeza. O que significa, na prática, crer ou receber essa luz? Se não é só concordar com fatos, mas uma escolha ativa que concede o poder de ser feito filho de Deus. É uma ótima pergunta. A questão que fica é como essa escolha redefine não é apenas o que uma pessoa sabe, mas fundamentalmente quem essa pessoa é. Não é uma mudança de opinião, mas uma mudança de estado. O que esse processo de ser feito implica para a vida de quem embarca nisso. Uma boa reflexão.